Oi, gente, vamos para mais uma aula de desenho urbanístico. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a hierarquização do sistema viário urbano. Bom, primeiramente, a questão da hierarquização viária, ela vai estar diretamente relacionada com o desenvolvimento do projeto de parcelamento do solo urbano. E esse desenvolvimento do parcelamento do solo urbano vai acontecer em 4 fases. A primeira delas é o conhecimento das diretrizes emitidas pela prefeitura, que aí é onde a gente vai estudar todas as legislações vigentes em cada município, e essa legislação ela pode ter pequenas variações de município para município, buscando sempre atender às necessidades da cultura local. A segunda fase é o estudo preliminar, que é onde a gente vai traçar um estudo prévio que delineia o plano urbanístico. Então, é aquela primeira ideia de desenho daquele objeto, que no caso vai ser o solo urbano, e de como aquele desenho ele vai se comportar de forma a gerar esse parcelamento. Na terceira fase, a gente parte para o projeto básico, onde vai acontecer o detalhamento do sistema viário e a dimensão dos lotes. Na quarta fase, a gente vai tratar do projeto executivo, que é onde a gente vai pegar esse projeto básico que foi feito e vai traçar todos os detalhes e vai trazer todas as questões de execução e de todas as disciplinas, de forma que aquele projeto ele seja viável de ser executado, de ser construído. Então, esse projeto executivo ele vai conter as obras de infraestrutura e os detalhes construtivos. Então, todas as informações necessárias para a execução daquele projeto vão estar nessa fase. Então, nas diretrizes fornecidas pela prefeitura vão estar explícitas as orientações com relação às vias ou estradas que são existentes ou projetadas. Então, nessas diretrizes já prevê a configuração para essa situação, o zoneamento das áreas destinadas a uso público e institucional. Então, qual é a zona residencial, qual é a zona de uso comercial, qual é a zona de uso misto, qual é a zona para a questão de industrialização. Vai prever também as faixas não edificante, que são aquelas faixas onde não é permitido realizar nenhum tipo de construção, e normalmente essas faixas estão localizadas ao longo dos cursos d'água, das ferrovias, das rodovias, e vai também fornecer as diretrizes com relação ao traçado do sistema viário principal, considerando as vias existentes nas áreas vizinhas, possíveis desapropriações de terreno para possibilitar essa questão do loteamento e da criação de aberturas de vias, e entre outras características que vão estar descritas nessa legislação de cada município. Então, cada município ele vai ter a sua legislação específica. Então, nesse sentido, a partir desse conhecimento adquirido com relação às normas e às legislações vigentes, a gente começa a buscar informações de outros aspectos. Então, a gente vai começar a unir o conhecimento das plantas topográficas e o conteúdo de análise ambiental. E aí, a partir dessa junção, a gente começa a traçar o estudo preliminar do parcelamento, que vai ter o sistema viário como ponto de partida. Então, é muito comum que no projeto de parcelamento do solo, onde vai ser feito o loteamento, se comece pelo sistema viário. Qual é o sistema quais são as ruas que vão dar acesso àqueles lotes que estão sendo previstos. Então, o sistema viário ele vai desempenhar alguns papéis dentro do bairro, principalmente relacionado ao acesso aos lotes, assim como ele também possibilita a circulação naquele local, né, nas ruas, as pessoas conseguem circular pelas avenidas, pelas ruas, e através dessa circulação conseguirem se deslocar de um ponto a outro. E esse espaço viário ele vai funcionar como um elemento vital
para a vida em sociedade e para a vida na cidade, porque ele vai terminar, no final das contas, sendo o espaço público mais abundante nas cidades. Então, a maioria das cidades, a maior parte do espaço das cidades é composto por esse sistema viário. Então, nesse sentido, a gente não pode deixar de pensar no planejamento dessas vias. E elas devem ser belas e funcionais, tem que servir a essa necessidade de deslocamento. Então, não adianta de nada eu ter uma via bonita e funcional, que vai funcionar, mas que ela não atenda à necessidade de deslocamento de um determinado ponto ao outro. E essas vias, elas devem promover para aquela população, para aquela sociedade, o prazer de circular pelas ruas, de encontrar pessoas, de sentir a cidade em sua dimensão pública. Então, essas vias, elas devem ser constituídas como um elemento não só de passagem, ela tem que ser um elemento em que haja o convívio em sociedade, para que elas sejam melhores utilizadas e que o espaço público ele consiga ter uma vivência maior e, com isso, evitar uma série de outras situações, como, por exemplo, a questão da violência, né? Que se você tem uma rua que não é agradável e aquela rua ela vai se tornar deserta, ela pode vir a ser um ponto para acontecer alguma violência. Então, nesse sentido, considerando a importância desse sistema viário no loteamento, ele precisa ser tratado de uma forma que o loteamento e esse sistema eles consigam ter uma melhor qualidade espacial, tanto no sentido de promover o melhor aproveitamento dos lotes, porque não adianta se falar de construção do espaço urbano sem considerar também a questão do capital, porque se a gente não considera e fica só na utopia, esses planos eles não vão ser aplicados, então vai ter uma dificuldade maior de ter uma aplicação viável para aqueles planos que poderiam promover alguma transformação naquela sociedade. Então, aqui nessa figura, vocês veem um exemplo de um tipo de loteamento, né, onde tem um espaço público destinado àquela população que está ali naquele momento. E os lotes, observem que cada lote ele possui um dimensionamento variado. Então, isso aí termina também contribuindo para a integração das diferentes classes sociais, porque os lotes maiores normalmente são comprados por pessoas que têm um maior poder aquisitivo, enquanto os lotes menores eles também podem ser comprados pelas pessoas que têm um menor poder aquisitivo. E essa possibilidade termina contribuindo para essa integração social das pessoas que vivem naquele local. Então, como característica básica do sistema viário, a gente vai ter a possibilidade de promover uma hierarquização das vias, que seria promover diferentes critérios para essas vias de acordo com as funções urbanas que cada uma dessas vias vai precisar atender. Então, uma das vantagens dessa hierarquização é a questão da otimização dos custos de implantação e manutenção, porque você vai ter uma mescla desses investimentos, já que cada tipo de uso de via vai ter um valor diferente. A gente vai ter uma melhora no desempenho das funções dessa via e uma clara comunicação com os usuários. Então, fica mais fácil do usuário identificar qual é a função daquele espaço, daquela via urbana. Então, a gente vai ter a hierarquização do sistema viário urbano com a classificação das vias arteriais, coletoras e locais, como pode ser visto nessa figura. Então, as vias arteriais estão aqui marcadas em verde, são as vias, entre aspas, principais.
Em azul, a gente vai ter as vias coletoras. E em laranjinha, a gente vai ter a representação das vias locais. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada tipo de via dessa que foi apresentado nessa figura. Então, antes da gente passar para análise e descrição de cada um desses tipos de via, é importante a gente lembrar e sempre considerar que as vias elas vão ser classificadas pelas funções que elas vão desempenhar na malha urbana. E isso vai interferir diretamente na sua largura e vai estar também relacionado com o volume de tráfego que passa pelaquela via. Então, cada tipo de via vai ter um volume, vai atender a um volume de tráfego diferente, de acordo com a função que ela vai desempenhar. Primeiramente, a gente vai ter a questão das vias arteriais, que são as vias preferenciais. Elas vão se destinar à circulação de veículos entre diferentes áreas. E essa circulação, ela vai ter o acesso das áreas lindeiras controlado, porque é uma via de velocidade um pouco mais rápida. E é comum também que essas vias arteriais, elas tenham uma pista de rolamento maior e um canteiro entre essas vias, que é para permitir, no caso dos pedestres precisarem atravessar, eles tenham um local de apoio no meio dessas vias. A gente vai ter também as vias coletoras, que são vias consideradas secundárias, e elas vão possibilitar a circulação dos veículos entre as vias arteriais com acesso às vias locais. Então, ela vai estar aqui no meio entre a arterial e a via local, fazendo essa função de receber os carros que saem da local e vão passar na coletora para ir para a arterial e o sentido oposto. Então, normalmente, essas vias já possuem uma pista de rolamento um pouco menor, porque a dimensão dessas vias vai ser um pouco menor, já que a velocidade dela vai começar a ser também reduzida. E a gente vai ter também as vias locais. Essas vias elas vão dar acesso direto aos lotes e ao trânsito local. Então, elas vão ser destinadas ao tráfego lento e à circulação de veículos entre áreas próximas. E devem ser usadas como acesso para as áreas residenciais, comerciais ou industriais. Elas são construídas de modo que dificulte a utilização como atalho entre as vias arteriais, justamente pelo fato de ser uma via pensada para receber esse fluxo. Então, ela vai ter um maior fluxo também de pessoas naquele local, pedestres, e por isso a velocidade dela tem que ser reduzida. Então, são áreas que são vias que devem ser um pouco mais tranquilas no seu funcionamento. Então, a pista de rolamento dela vai ser cada vez menor. Então, nesse contexto, a gente vai ter também as vias de pedestres, que vão se destinar ao trânsito exclusivo de pedestres. Então, nessas vias não é permitido a utilização de automóveis, de motocicletas, como tem no exemplo aqui nessa imagem. Então, você observa que ela é uma rua pensada apenas para o uso dos pedestres. Então, os pedestres podem circular aí tranquilamente, sem correr o risco de serem atropelados em nenhum momento, de acontecer nenhum acidente. A gente vai ter as ciclovias, que são as vias que são destinadas ao trânsito exclusivo de veículos de duas rodas, não motorizados. Então, a gente vai ter as bicicletas, mas essas vias elas também são utilizadas para outros modais, como patinete, como skate, patins, em alguns casos. Mas aqui a questão é que ela não vai receber, não vai dividir o espaço, no caso, com motocicleta, por exemplo. E aí vai reduzir o risco de algum acidente. Então, essas ciclovias, elas acontecem, são formadas de vários modos. Como no exemplo que está sendo apresentado aí para vocês. E aí, essa é uma ciclovia que ela está isolada, então só
as bicicletas e os veículos não motorizados vão estar aí nesse local, nesse espaço. Então, quem está ali, o ciclista, ele não vai dividir espaço com o carro. Mas elas podem também acontecer com a barreira não aparente, como no caso aí a gente tem a barreira aparente das árvores. E aí vai depender do espaço e da adequação desse espaço. E a gente vai ter as vias expressas, que são aquelas vias que não possuem cruzamentos diretos, não tem passagem direta para os pedestres, e o acesso vai ser feito por pistas paralelas, que já vão ter uma entrada na via com a velocidade mais alta. Então, no caso, a gente tem as nossas BRs. Essas vias expressas, elas são criadas para ser uma via de trânsito rápido. Então, a velocidade nela é maior do que na via arterial e a pessoa que vai entrar nessa via já tem que entrar muito mais rápido. Então, aqui eu citei o exemplo da BR porque é mais próximo da nossa realidade, mas cidades como Recife e cidades como São Paulo têm essas vias expressas dentro da malha urbana, do centro urbano, porque são cidades maiores. No nosso caso, seria parecido com a questão da nossa BR aqui, que está ali no meio do município. Então, outro ponto que a gente deve considerar na questão do estudo do sistema viário urbano é a questão das interseções das vias. E essas interseções, elas vão ser extremamente importantes para evitar diversas situações que acontecem no caso das vias não planejadas. Então, o desenho dessas interseções, ele tem que ser um desenho que possibilite uma melhor visibilidade para contribuir com a redução dos acidentes. Ele precisa evitar os cruzamentos das vias em ângulos agudos. Então, ele vai ter sempre a preferência de ângulos entre 80 e 90 graus, porque facilita da pessoa parar o carro aqui, por exemplo, e ela consegue visualizar o outro veículo que está aqui. Então, se esse ângulo aqui ele é muito fechado, essa visibilidade aqui nos dois sentidos, ela fica prejudicada. Então, os raios horizontais de concordância entre as vias devem ser coerentes com o tráfego que elas podem receber. Então, de acordo com a velocidade daquelas vias e o fluxo de veículos que ela recebe, essa região, esse raio dessa interseção, ele pode e deve ser modificado. Então, nesse sentido, a gente vai ter para cada tipo de via uma sugestão de raio a ser utilizado. Então, nas vias que são via local e via local, a gente vai ter um raio médio de 2 a 3 metros, a sugestão desse raio de 2 a 3 metros. Nas vias coletoras, onde a velocidade já vai aumentando, a sugestão é que esse raio ele passe a ser de 5 a 7 metros. E nas vias arteriais, a sugestão é que esse raio ele passe a ser de 8 a 10 metros. Então, cada vez que a velocidade vai aumentando, esse raio seria ideal que esse raio também aumentasse para facilitar justamente essa visualização de quem está nessa via com essa via. E assim evitar a colisão de veículos aqui nessa interseção. Bom, agora que vocês já têm conhecimento sobre o conceito da hierarquia dos tipos de vias, vou trazer para vocês algumas transformações urbanas reais para a gente começar a ter essa percepção e essa reflexão da interferência que os modelos das vias começam a promover e podem provocar na nossa vivência na cidade. Então, essas imagens que vocês estão vendo, a primeira delas é de 2008 e a segunda é de 2014. É uma avenida em Lyon, na França, e ela mostra a possibilidade de transformação de uma via que tinha como principal foco o uso do automóvel para a transformação de um espaço verde
de convivência onde a prioridade passou a ser o pedestre. Que nesse outro modelo, aqui na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, a mesma situação. Isso foi uma transformação dentro no período de 2 anos, né? E a primeira rua, a gente já começava a ver uma certa intenção de utilização do espaço urbano pelos pedestres, né? Quando a gente começa a identificar esses mobiliários urbanos aqui nessa calçada. E na segunda imagem, de 2014, a gente já começa a ver que essa parte, ela se expandiu e ocupou o espaço que era dos automóveis, de estacionamento. Então, ela começou a ser uma via pensada para o uso do pedestre. E aí, esse espaço, ele começa a se transformar num local de convivência mais rico. Isso termina valorizando o comércio dessa região, porque as pessoas começam a passar por aqui com maior frequência e verificar o que está aqui nas lojas, valoriza a questão da convivência do espaço urbano, dentre outras situações. Aqui um exemplo na cidade de Lisboa, né? E esse exemplo aqui a gente identifica um espaço que era ocupado por estacionamento de veículo, em sua totalidade, basicamente. Ele era destinado apenas à guarda dos veículos. E na transformação, ele recebeu uma ciclovia e ele recebeu um espaço onde as pessoas podem sentar e desfrutar daquele local. Então, ele passou a incorporar os dois usos. Então, ele tem ainda o espaço de estacionamento, só que a prioridade clara dessa transformação é o próprio pedestre. Então, a gente não vai ter um espaço que é só para o carro. Quem utiliza esse espaço são os pedestres. Então, no momento que a gente começa a trazer para as nossas vias essa possibilidade, a gente transforma o uso do espaço urbano local. E aqui outro exemplo, né, também nos Estados Unidos, onde em apenas um ano houve essa transformação de uma via provavelmente de trânsito rápido, que era uma via destinada de forma prioritária, né, priorizava os automóveis, e ela passou a ser uma via de pedestres. Então ele fechou esse espaço, ó, se vocês observarem aqui no final, nesse espaço aqui, ó, a gente tem alguns vasos de plantas igual a esse daqui, e aí ele fechou esse espaço, destinou esse trecho aqui exclusivo para uso de pedestres. Então, os carros que passariam aqui, eles têm que fazer um retorno, e esse espaço ele terminou sendo utilizado e valorizando a questão da vivência daquelas pessoas que estão ali. Então, se vocês observarem com mais atenção, essa transformação ela tem um custo bem baixo, porque aqui não houve nenhuma implementação de um tipo de piso diferente, não houve nenhuma reforma de infraestrutura muito brusca. Então, a transformação aqui ela aconteceu por meio de pintura no piso. Claro que ele precisou ser recuperado, mas o custo dessa recuperação e dessa transformação não foi muito alto. Então, nem sempre as transformações urbanas elas precisam ter um investimento muito alto, elas podem acontecer de formas sutis. Isso tem sido utilizado em diversos locais do mundo e também aqui no Brasil, em que alguns espaços eles passam a receber outros usos, quer seja em determinado período da semana, em determinado dia da semana, ou também para sempre, né? Então, de um determinado período até ser conveniente para aquela sociedade, utilizando investimento muito baixo. Então, não é preciso uma reforma de alto valor, de alto impacto econômico,
para promover melhorias para aquela população que está morando naquele local. Bom, diante de tudo isso que foi visto, desses conteúdos que foram apresentados para vocês, é importante sempre que vocês tenham um olhar crítico com relação às transformações que vocês estão percebendo nos espaços. Então, o que é que dessa transformação seria importante, seria benéfico para ser aplicado na minha cidade? Então, é muito importante que a gente conheça o funcionamento conceitual das legislações e da própria dinâmica da cidade para que a gente consiga buscar melhorias de forma geral. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link com essas referências que vocês viram agora há pouco. Nesse link foi divulgado cerca de 30 diferentes transformações do espaço, e é importante que a gente comece a se apropriar dessas possibilidades de transformação, principalmente as possibilidades que terminam beneficiando o uso do espaço pelas pessoas, não para o automóvel. Nesse vídeo, a gente viu a questão do conteúdo da hierarquia viária urbana, e a gente vai trazer, vou trazer para vocês nos próximos vídeos o complemento desse conteúdo.